Bom dia, tudo bem? Vamos, nesse momento, nos preparar, fazer a nossa agenda de reforma íntima do dia 6 de abril de 2024. Reflexão e vivência em torno do Evangelho. Ao pôr do sol, todos os que tinham doentes, atacados de moléstias diversas, os traziam a ele. Pondo sobre cada um as mãos, os curava. Lucas 4:40. Meta do mês: desenvolver a responsabilidade. A ação dos espíritos que vos querem bem é sempre regulada de maneira que não vos tolha o livre-arbítrio, porquanto, se não tivesseis responsabilidade, não avançaríeis na senda que vos há de conduzir a Deus. Resposta à pergunta 501 de O Livro dos Espíritos. Meta do dia: exercitar a responsabilidade, reparando o cometimento de um ato injusto em relação ao próximo. Sugestão para a prece: prece rogando a Deus o exercício da responsabilidade em relação ao próximo. Elevemos os nossos pensamentos, os nossos sentimentos a Jesus. Amado Mestre Jesus, nós nos colocamos diante de Ti nesse instante, sob a Tua proteção, sob o amparo dos irmãos espirituais, que com tanto carinho zela por nós. Fica conosco, Jesus. Graças a Deus, que Deus seja louvado. Meus amigos, hoje sábado é o dia da festa, né? Agora de manhã nós teremos em nossa casa espírita a evangelização com as crianças, com os jovens, com os adultos. Temos também agora, às 7 horas da manhã, a campanha de Fraternidade Alta de Souza, e logo após a campanha, temos o café da manhã, que é servido para todos que vêm. 9 horas depois do tratamento, nós temos a evangelização das crianças, dos jovens e dos adultos. Aí, lá pelas 11 e pouco, a gente fornece a sopa e depois encerra, né, com a avaliação e a reunião com os evangelizadores e trabalhadores. E no final da tarde, às 4h30, nós teremos a Global Kardec, a Escola de Estudos Espíritas. E hoje é uma aula maravilhosa, gostosa de estudar. Nós vamos falar de reencarnação. Olha, se eu fosse você, eu não faltava nessa aula, hein? Meus amigos, nós estamos estudando a obra O Evangelho por Emmanuel, Comentários ao Evangelho segundo João. Jesus lhe diz: a minha comida é que eu faça a vontade daquele que me enviou e complete sua obra. Evangelho de João, capítulo 4, versículo 34. Afirmação e ação. Aqui e ali, encontramos crentes do Evangelho invariavelmente prontos a alegar a boa intenção de satisfazer os ditames celestiais. Entregam-se alguns à ociosidade e ao desânimo e, com manifesto desrespeito às sagradas noções da fé, asseguram ao amigo ou ao vizinho que vivem atendendo às determinações do Todo-Poderoso. Não são poucos os que não preveem nem providenciam a tempo. E quando tudo desaba, quando as forças inferiores triunfam, eis que em lágrimas declaram que foram oferecidas as ordens do Altíssimo. No que condiz, porém, com a atuação do Pai, urge reconhecer que, se há manifestação de sua vontade, há simultaneamente objetivo
e finalidade que lhes são consequentes. Programa elevado sem concretização é projeto morto. Deus não expressaria propósitos a esmo. Em razão disso, afirmou Jesus que vinha ao mundo fazer a vontade do Pai, cumprir-lhe a obra. Segundo observamos, não se reportava somente ao desejo paternal, mas igualmente à execução que lhe dizia respeito. Não é razoável permanecer o homem em referências infindáveis aos desígnios do alto, quando não cogita de materializar a própria tarefa. O pai, naturalmente, guarda planos indevassáveis acerca de cada filho. É imprescindível, no entanto, que a criatura coopere na objetivação dos propósitos divinos em si própria, compreendendo que se trata de lamentável abuso, muita alusão à vontade de Deus, quando vivemos distraídos do trabalho que nos compete. Comunicação de Emmanuel, publicada na obra Vinha de Luz, da editora FEB, capítulo 42. O meu alimento, disse Jesus, é fazer a vontade do Pai. Então, o nosso também deve ser, né, a cada dia, porque Jesus é o nosso modelo, é o nosso guia, é aquele que veio pegar a gente pela mão para que a gente pudesse seguir o proposto por Deus. Então, também possamos afirmar nosso compromisso com a realidade evangélica. Por isso é muito importante a gente ver que, como diz o Emmanuel aqui, Deus não fica brincando com a gente, né? Vamos ver se vai dar certo. Deus não faz testes, né? Porque Deus, ele já é sabedoria. Ele sempre foi, é e sempre será sabedoria. Eu sempre digo que Deus não, citando o que Moisés disse, que Jesus disse a Moisés lá no livro do, de, agora não me recordo direito aqui, quando ele fala para Moisés voltar para o Egito e diz assim, o que que eu vou dizer para o povo lá? Ele diz assim, aquele que é, né, eu sou. Então Deus é. E ele não faz brincadeiras conosco para fazer teste, né? A gente coloca a gente num círculo chamado Terra e começa a falar assim, vamos fazer um testezinho aqui, né? Vamos jogar uma bombinha aqui, jogar um detalhezinho ali. Não, Deus não faz teste. Ele já tem a sua programação definida. E a mesma coisa, o Emmanuel dizendo para nós aqui também, o compromisso que nós temos com o Evangelho de Jesus. Quando eu falo com o Evangelho de Jesus, não quero dizer que você ou eu tenha que estar dentro de um grupo religioso, né, de uma casa espírita, de uma igreja, da nossa afinidade. Não. O Evangelho de Jesus é viver o que Jesus disse, porque nem todos os espíritas, todas as pessoas que se dizem espíritas, e nem todas as pessoas que se dizem evangélicas ou católicas seguem o Evangelho de Jesus, né? Às vezes a gente tem ali, coloca um emblema, né, para dizer que a gente é isso ou aquilo, mas a gente, no fundo, não faz nada do que é proposto por Jesus. E uma pessoa que não segue religião nenhuma, uma pessoa que se diz até ateia, ela segue muito mais o Evangelho de Jesus do que a gente que se diz cristão, né? Porque a prática dela é uma prática do Evangelho. Então, essa ideia de que você tem que estar dentro de um grupo religioso para se salvar não é verdadeira, né? É claro que o grupo religioso ele vai nos ajudar a avançar, mas quando ele fica tolindo a gente, ele não faz a gente avançar, né?
Então, como diz o Emmanuel, o programa elevado sem concretização é projeto morto. A gente tem ideias, tem várias questões, vários programas, planejamento, mas não tem quem executa. Então, aparentemente, é um programa morto. Então, é por isso que é importante esse engajamento nas tarefas, né? Quando a gente está dentro da casa espírita, por exemplo, dedicação a essa tarefa, para que a gente possa, de fato, não é levar o José, a Maria, o João, quem quer que seja, é levar o Evangelho de Jesus, né? Eu não estou ali propondo uma proposta nova. Eu estou seguindo o que Jesus pediu. Até ontem eu estava vendo um vídeo produzido pela TV Mundial de Espiritismo, que eles estão discutindo uma série, né? Fazendo um comentário sobre uma série que fala sobre Jesus, que passa na Netflix, que eu não sei falar o nome dela em inglês. E achei muito interessante, porque ontem, o que eu vi ontem falava da infância, que é o terceiro episódio, de como trabalhar a evangelização com as crianças, porque Jesus trabalhava com as crianças, né? O foco era com as crianças também. E aí tinha um rapaz do Instituto da Criança que ele dizia assim, que nós temos que prestar muita atenção, porque às vezes o programa ele foi construído, o programa de evangelização, ele foi construído por pessoas especialistas, né? Não foi assim de qualquer jeito, né? Então, é um programa montado por pedagogos, por professores espíritas que compreendem, aqueles que que trabalham na escola espírita. Então, foi um trabalho construído a muitas mãos, por orientação espiritual, não foi da cuca das pessoas, né? Então, é um projeto de organização, com o mando dos espíritos, mas por profissionais capacitados dentro daquela área. É claro que um médico que não tem nada a ver com pedagogia pode estar dentro de uma sala de aula de evangelização, pode estar trazendo seu conhecimento, as suas ideias, suas sugestões, mas quem vai bater o martelo ali são os profissionais, o pedagogo, o psicopedagogo, são esses profissionais que compreendem essa realidade. E a gente, quando não tem noção disso e quer desconstruir o programa para poder se adequar ao meu padrão. Então, aí é desrespeito com a espiritualidade, inclusive, né? Até ontem eu estava preparando o conteúdo para discutir hoje, para a gente estudar com os evangelizadores, com os trabalhadores da casa espírita, e nós estamos estudando sobre os trabalhadores da casa espírita. E hoje o foco vai ser sobre a queda do Otávio, lá no livro Os Mensageiros. Então, o irmão, e eu achei que estava interessante, até ontem fiquei bastante mexido com isso, porque assim, eu já li essa história, mas ontem, preparando para isso, o Otávio, no mundo espiritual, ele ficou por 30 anos preparando a sua encarnação aqui na Terra. Veja aí que maravilha você ficar 30 anos no mundo espiritual. E tem muita gente que é muito, muito, muito mais tempo preparando o que você vai trabalhar quando chegar aqui, quais são os teus compromissos. As 6 pessoas que estavam ali orientando ele viriam como filhos dele aqui na Terra, mas filhos adotivos, porque ele veio com o compromisso de não casar. E aí, como ele não consegue construir, trabalhar bem a sua mediunidade, ali os orgulhos da vida, o egoísmo, ele acaba destrinchando a sua vida aí por várias questões e perdendo a sua reencarnação. Abandona os 6 amigos, não adotam, não cuida deles e eles ficam largados, abandonados, né? Aí a frustração da pessoa ao retornar ao mundo espiritual. Poxa, eu tinha feito um compromisso e não cumpri. Então isso mexe muito com a gente. E não é porque é só com o Otávio lá da história dos mensageiros, que é uma história verídica. Mas todos nós, quando a gente vem para cá, existem irmãos
companheiros nossos, amigos, espíritos da segunda ordem, da primeira ordem, que estão ali apostando todas as suas fichas na gente, porque trabalhou com a gente. Sabe quando o professor conduz o aluno, ele faz o primeiro ano, o segundo grau, quando ele vai para um vestibular que ele reprova, como que é difícil para um pai, para uma mãe que investiu tanto. Então é a mesma coisa, você vem para a Terra para cumprir essa tarefa e você é negligente com a tarefa. Então, a vontade nossa é fazer, deve ser fazer a vontade do Pai, né? Então a gente fica com essa reflexão e a gente não vai delongar muito, porque eu já tenho que ir para casa espírita, né? Então a gente, hoje nessa correria agora de manhã, mas é isso, né? Vamos continuar na tarefa do Cristo todos os dias. Vamos pegar a nossa trouxinha, tá chovendo, tá caindo canivete, tá o sol, vamos trabalhar. Olha, eu tô com meu filho doente, tô com a minha filha doente, meu cachorrinho isso, meu cachorrinho aquilo. Vamos trabalhar, né? Lembrar de Dr. Bezerra de Menezes, a filha dele, ou o filho, não me lembro agora, com febre, ardendo em febre, bate uma senhorinha pobre na casa dele, pedindo para ele acudir a criança dela que estava morrendo. Ele ajoelha na frente do filho deitado na cama, faz uma prece a Jesus, né? Jesus, cuida do meu filho, porque eu vou cuidar do filho dos outros, né? Então, quando ele retorna, o filho dele está são. Então, meus amigos, vamos assumir esse compromisso nosso. Oremos. Graças a Deus. Amado Mestre Jesus, nós agradecemos todos os dias por estar conosco, por estar pegando em nossas mãos, fazendo a gente lembrar dos compromissos que assumimos, ainda quando nos encontrávamos no mundo espiritual, para que aqui fizéssemos quando chegássemos. Auxilia-nos, Jesus, para que relembremos desses compromissos, mesmo tardio, consigamos colocar a mão no arado e não olhar para trás. Fica conosco, Jesus. Graças a Deus. Meus amigos, tenhamos um bom dia, fiquemos em paz e que Deus nos abençoe.